A gente vai chamar o Igor para falar sobre essa notícia da CBF que surgiu agora. Estamos de volta no De Primeira e a gente abre espaço aqui no meio da nossa discussão sobre Libertadores, sobre o futuro do Flamengo também na competição, para chamar Igor Siqueira, que chega diretamente do Rio de Janeiro, porque tem novidade, tem sirene para a gente tocar aí. Novas eleições convocadas pelo... Quando tem notícia chega sirene, gente. Não é só contratação, não. Novidade, tem sirene por aqui. Igor, meu amigo, boa tarde. O que foi esse documento, né, emitido há pouco pelo interventor Fernando Sarney, que agora assume no lugar do Edinaldo de forma interina. E essas eleições serão convocadas para as vésperas da chegada do Ancelotti. O que tem de novo? Boa tarde. O áudio dele tá todo beleza. Tá igual a CBF. Fala um pouquinho, Igor. Tá, ele entrou no clima da CBF. Ele desistiu. Não, já vai entrar. Ele já vai entrar? É dia 25. 25 é domingo, né? É eleição no domingo. Isso, 25 e 26 é a chegada do Ancelotti. Então, a eleição vai muito... ser no domingo. Não, assim, então, na véspera. É muito claro. Tá muito claro. Vamos abrir o documento aqui? Fala, Hernanzito. Tá muito claro que esse movimento... E assim, não é uma crítica, tá? Mas é um movimento para você receber um grande técnico, como a seleção brasileira vai ter um grande técnico, já com o presidente eleito. Claro, ele foi contratado por um presidente e poderia rescindir o contrato porque o acordo não foi com o presidente, não vai rescindir o contrato porque o acordo foi com a CBF, aí ele vai chegar e vai ter um presidente. Cara, imagina você rescindir o contrato assinar o contrato com o Ancelotti na segunda-feira e rescindir na quinta. É o maior vexame internacional da história do futebol do Brasil. Em nenhum momento... É igual o Pedro Álvares Cabral chegar em Porto Seguro e a Caravela afundar. Até por ser... Isso quem estava me explicando ontem era uma pessoa que participou à distância, mas participou das negociações com o Ancelotti. O fato de ser um contrato curto, apenas para a Copa do Mundo, deu a segurança ao Ancelotti. O Ancelotti tem um contrato curto com a seleção brasileira. É a seleção brasileira, é o projeto que ele gostou de abraçar. Poderia ter ido para um projeto para ganhar muito mais grana e decidiu, vai ser bem remunerado, é verdade, mas decidiu abraçar a seleção brasileira por ser a seleção brasileira. E ele tem essa segurança. Vou lá, trabalho. Se eu perceber que tem alguma coisa errada, não deu certo e tal, acabou, é só não renovar. E aí tem alguns pontos. Primeiro, que ele tem um tamanho... Então, ele deve ter essa autoestima também para compreender que, independentemente de quem chegue, ele vai ser o treinador, né? Sim. Porque o Ancelotti chegando, eu imagino que o presidente que vai ser eleito, independentemente de quem seja, não vai ser doido, né, de querer desfazer algum tipo de contrato com o Ancelotti. E pela parte financeira, ele deve ter amarrado um bom contrato também, já sabendo dessa confusão toda, com uma multa rescisória nada baixinha. Eu imagino que ele tenha se resguardado nesse sentido. Houve um momento nesta semana em que dentro da CBF, da CBF não, a CBF estava em Assunção. Dentro do cenário, estava claro, né, semana passada eu escrevi, Edinaldo pode não ter caneta para assinar nem com o Ancelotti, nem com Abel Ferreira, porque estava claro que tinha um movimento que podia levar à destituição do Edinaldo. Nesse movimento, houve quem dissesse assim, cara, mas o contrato é muito alto, são 100 milhões de reais. Por que 100 milhões de reais? O Igor já ouviu essa história hoje. Por que 100 milhões de reais? Por causa das viagens e do apartamento. Custo, né? Custo de estadia dele aqui. Isso dá 7% da receita anual da CBF, aproximadamente. Aí você vai dizer, não pode pagar. Cara, claro que pode. Você pode fazer o quê? Você pode demitir o Ancelotti antes de contratar? Imagina o vexame de imagem, a perda de imagem disso. Não tem como. Então, foi caro porque o Edinaldo pode ter sido irresponsável. Não estou dizendo que foi. Acho que a contratação é boa. Então, claro que mantém o contrato. Mantém do lado do CBF, mantém do lado do Ancelotti. Parece que seguro, né? Claro que CBF tudo pode acontecer, mas imagino que esteja seguro. O Igor voltou, mas deixa eu só registrar aqui qual foi o documento que foi divulgado há pouco, assinado pelo Fernando Sarney, que diz: em cumprimento à ordem judicial que determinou que fossem convocadas novas eleições
o mais rápido possível, informam que amanhã será publicado em jornal de grande circulação o edital de convocação para a Assembleia Geral Eleitoral da Confederação Brasileira de Futebol para os cargos de presidente, 8 vice-presidentes, 3 membros efetivos e 3 membros suplentes do Conselho Fiscal para o exercício dos mandatos do quadriênio de 25 a 29. Observando as regras e procedimentos eleitorais previstos no Estatuto, o processo será conduzido de forma transparente, democrática e participativa, conforme o cronograma abaixo. A gente está vendo aí na tela a matéria em que registra esse documento que eu estou lendo, que foi divulgado pela CBF. Então, tem 3 datas aqui. No dia 17, a publicação do edital. No dia 18, o prazo para o registro das chapas. E no dia 25, a Assembleia Geral Eleitoral. Muito bem, Igor, seja bem-vindo. Informação nova por aqui. Como é que vão ser convocadas essas novas eleições? O que pode acontecer? Quem pode se candidatar? Muita gente quer saber se Ronaldo entra nessa briga. Como que isso vai se dar? Boa tarde agora, vocês me escutam bem? Luísa, PVC e André, amigos do canal UOL. Loud and clear, como diriam os americanos. Estava na correria aqui atualizando a matéria que já está na manchete do nosso querido site UOL a respeito dessas eleições, informações aí pipocando nesses últimos momentos. E é bem isso que vocês falaram, né? O Fernando Sarney cumpriu a promessa dele de convocar as eleições de forma mais rápida possível. Então, foi literalmente, né? No dia seguinte a ele assinar o termo de posse, né, como interventor, ele já convoca a eleição, acelerando o processo todo, já jogando a eleição para um domingo, vejam só, dia 25 de maio, provavelmente aí rodada do Brasileirão, eleição na CBF, dia animado, e no dia seguinte o Ancelotti chega para convocar a seleção. Eu consultei o pessoal lá que está tocando a CBF nesse momento da intervenção e tem um detalhe interessante aqui. Segundo eles, as regras eleitorais para a cláusula de barreira, e isso é importante para a gente entender o tabuleiro político, né, inclusive. Então, essas regras eleitorais, cláusula de barreira, para ter um registro mínimo de candidatura, essa regra volta ao modelo do estatuto da CBF anterior à gestão do Edinaldo. Ou seja, isso quer dizer que, para que um candidato se registre oficialmente para participar da eleição, ele precisa ter o apoio de 8 federações e 5 clubes. Isso já é um movimento muito significativo, porque ontem a gente já teve um movimento de 19 federações que já se uniram em um bloco. Isso já praticamente inviabiliza quase toda a outra candidatura. Só sobrariam, tirando as 19, sobram 8 federações. Então, tirando as que não assinaram, apenas uma outra candidatura seria viável. Mas o que costuma acontecer nos bastidores da CBF sempre, historicamente? Quando o pessoal vê que a maioria já está num lado, essa minoria compõe para fazer parte de um bloco só e ter uma eleição basicamente consensual, sem disputa eleitoral. Então, esse é o desenho de momento, né? Tirei essa dúvida sobre essa questão da regra estatutária eleitoral com o próprio pessoal da intervenção. Então, esse é o cenário agora e as federações já estão trabalhando na busca de um nome. Tem um nome que está crescendo nos bastidores. Eu conversei com alguns presidentes de federação hoje no final da manhã, início da tarde, sobre esse assunto. Eles já colocam uma possibilidade de tentativa, né, de catapultar aí a candidatura do Samir Chaldi. Ele hoje é o presidente eleito da Federação de Roraima e tem 41 anos, é um médico, filho do presidente histórico da Federação Roraimense de Futebol, Roraima, né? A gente tem que falar o nome certo do estado aqui. Federação Roraimense de Futebol, que é o Zeca Chaldi, que vai completar 40 anos no cargo, e o Samir já é presidente eleito para o mandato dele, que vai começar em 2027, mas ele, filho do presidente lá, diretor da federação e presidente eleito, já tem participado dessas reuniões, então é um nome que surge com uma certa força nesse início de articulação, já tendo em vista esses prazos que você mencionou, Luiz. Então, uma data muito apertada para que haja um registro de candidatura, né? Já na próxima terça-feira, no dia 20, já é o prazo final para encerramento do registro de chapa, e aí então a realização da eleição em formato aí, regime de urgência da CBF, no domingo da semana que vem, né? Daqui a 9 dias, basicamente, que é o domingo dia 25 de maio, para a gente ter um novo presidente da CBF depois da destituição do presidente Edinaldo Rodrigues. A grande novidade é essa daqui da cláusula de barreira. 8 federações.